Hoje vamos falar um pouco sobre Petz. Petz é uma empresa que eu tenho na minha carteira, tem uma certa exposição, ela não tão grande, mas é uma empresa bacana porque ela é uma empresa de crescimento. E eu gosto de empresa de crescimento, principalmente nesse ciclo que a gente está vivendo agora. Agora a gente está no melhor momento para poder comprar empresas de crescimento. A Petz ela é fácil de falar porque muita gente conhece essa empresa, certo? É uma empresa que, como o próprio nome diz, o nome dela é Petz, o ticker dela é Petz, e ela lida com o quê? Com pets. Então são grandes, mega stories voltadas para animais de estimação, que tem desde brinquedos, ração, comida para o teu pet. E recentemente ela vem expandindo muito no Brasil, assim, de 10 anos para cá, todas as grandes capitais do Brasil têm pelo menos uma dessas mega store da Petz, e ela está começando a expandir para cidades menores. E quando uma empresa desse tamanho entra uma gigante dessa numa cidade pequena, o que acontece com as principais concorrentes dela, que são empresas pequenas, são aquele pet shop de bairro, aquela lojinha pequena, cara, ela acaba sendo esmagada, né? Essa loja pequena, ela acaba sendo sufocada pelo tamanho da Petz. Então, a Petz também começou a diversificar a receita dela, começando a agregar mais serviços. Então, tem serviço de assinatura de ração, de coisas que você compra com frequência, que é um negócio muito legal, porque gera recorrência, né? Recorrência é a melhor maneira de você conseguir ter receita do seu cliente hoje em dia. É tipo aquela assinatura da Netflix, imagina uma assinatura ali para poder receber a ração, a coisa que teu pet sempre consome, sem você se preocupar com aquele negócio. Então, receita recorrente é incrível. O segundo ponto que a Petz tem muito bom, que ela vem ampliando o comércio dela, é ter a parte de medicina veterinária nessas lojas maiores. Então, realmente é uma solução completa para o teu pet ali, que quem tem animal de estimação sabe que quando o bichinho fica ruim, a gente acaba não medindo tanta consequência do gasto que tem para poder voltar à saúde do teu animal. Então, é um mercado muito bom, é um mercado que vem se ampliando muito, certo? Cada vez é uma tendência mundial, isso existe em números, que os casais estão tendo menos filhos, famílias no geral estão tendo menos crianças e estão dedicando mais tempo, mais dinheiro e mais carinho para os animais de estimações. Então, esse é um mercado que está em ampla expansão, certo? Se a gente for comparar o nível brasileiro com o nível americano, proporcionalmente, né, porque o país, o continente americano, Estados Unidos, ele tem muito mais dinheiro por pessoa, muito mais renda per capita, e também é muito mais evoluído do que o nosso, além de ter mais população, mas proporcionalmente falando, o Brasil ainda é 1/50 do que os Estados Unidos é. Então tem um mercado muito grande ainda para ser explorado. E tem dois pontos muito interessantes da Petz. O primeiro, como eu disse, ela não tem um concorrente direto, certo? Ela não tem alguém do mesmo tamanho que atua no mesmo ramo que ela. Então é até difícil de mensurar na bolsa como é que estão os indicadores dela, porque ela não tem um concorrente direto. Isso é uma vantagem do ponto de vista que não tem ninguém para poder competir com ela, né? Ela tem quase um monopólio, assim, nessa área. Concorrentes são pequenos pet shops que acabam sendo sufocados e engolidos por ela. E tem a desvantagem que você não tem um comparativo, né? Mas é uma empresa que desde que ela lançou o IPO em 2021 não, em 2020 ela lançou o IPO e ela cresceu muito, né? Porque a gente estava naquela época com 2% de taxa de juros na Selic e desde então ela vem apanhando muito, porque a taxa de juros veio caindo. Só que ela foi uma empresa, uma das poucas nessa última leva da IPO, que saiu bem redondinha, assim, ela funciona muito bem, só que ela é uma empresa de crescimento, e se você está pensando em investir nela, a primeira coisa é você dividir duas coisas. Não vai comprar uma empresa porque você acha legal o produto dela, tá? Eu gosto de pets, é bonitinho, é fofinho, é legal de falar, é legal dizer que eu tenho ações de uma empresa assim, muito melhor do que, por exemplo, uma empresa que polui o meio ambiente, ou sei lá, alguma coisa do gênero, só que não é porque você gosta desse ramo que talvez a Petz seja uma boa empresa para você. Ela é uma empresa de crescimento, e empresas de crescimento elas são mais voláteis. Ela é uma empresa pequena, consideravelmente pequena para o tamanho de bolsa, ela é uma small cap, e isso também torna ela mais volátil ainda, ela é muito sensível a juros. Então, vou dar um exemplo, eu gostava muito de usar os serviços, quando eu voava de avião, com os serviços da Avianca. Para mim era a melhor companhia que tinha, se reclama, não reclama que ele era a melhor que tinha, mas nem por isso ela era uma boa empresa, olhando do ponto de vista financeiro. Então, não era uma boa empresa que ela quebrou no Brasil, né? Então, com isso em mente, vamos dar uma olhada agora nos indicadores aqui, usando o Status Invest, mas antes eu vou pedir para você, caso não me conheça, eu sou o Luiz Augusto, ou Guto, e você pode se inscrever nesse canal, que eu costumo abordar aqui no Já Invisto
coisas relacionadas a investimento, a dinheiro, a criptomoedas, ações, fundos imobiliários, dicas de ter mais dinheiro, dicas de economizar dinheiro. Então, por favor, se inscreva nesse canal antes da gente ir para o Status Invest e olhar os indicadores dessa empresa. Vamos por partes nele agora na minha tela. Certo, então a primeira coisa que é interessante da Petz, assim como algumas outras empresas de crescimentos, ela acaba pagando um pouco de dividendo junto. Esse dividendo é relevante? Não, não é relevante. A gente consegue ver aqui que ele teve um dividendo de 0,56%, ou seja, para cada ação foi pago 4 centavos. Isso vai fazer a diferença na tua vida? Não, eu tenho 300, 400 ações de Petz, não é muita coisa. Talvez eu até pense em aumentar um pouquinho nos próximos meses aí. Mas, o que eu recebi de dividendos? Cara, eu recebi R$4 de dividendos aí na última leva de pagamento. Então, isso vai mudar a minha vida? Não. Isso deve ser considerado como alguma coisa tão relevante? Não. Não deve ser também. Eu acho que assim, se você quer dividendo, vá para uma empresa de dividendo. É legal, é uma empresa de crescimento, que cresce, que funciona como deveria funcionar, pagando dividendos. Mas não é o foco dela se você está querendo Petz, tá? Vamos ver o gráfico dela. Eu vou abrir nos últimos 5 anos, a gente vai ver que não vai mostrar os 5 anos também, porque é uma empresa que ela abriu capital ali, ó, final de 2020, né? Daí o que aconteceu aqui? Começou a recuperação do Covid, a taxa de juros foi caindo, ela ficou em 2% aqui há algum tempo, que foi bem baixa, e a Petz evoluiu bem, né? Então ela saiu de seus R$15 ali, 15 e pouquinho, batendo o máximo ali em quase R$27, R$28, no momento que a Selic estava em 2%, e depois desandou de cair. Por que desandou de cair? Assim como a maioria das empresas, principalmente as empresas de crescimento, ela começou a cair muito porque exatamente aqui, ó, em agosto de 2021, foi quando começou a subida da taxa de juros. Começando a subida da taxa de juros, empresas de crescimento que têm o seu lucro lá na frente ou que estão muito endividadas acabam apanhando, né? Porque o valuation delas acaba caindo. E o que a gente consegue ver aqui, vamos colocar um gráfico de um ano, o último ano. O que está acontecendo no último ano da Petz? Cara, ela deu mais uma caidinha aqui, certo? Mas o que eu consigo ver desde o começo de 2023, desse ano, eu tô vendo ela andando de lado. Ó, vamos abrir para 6 meses. Eu tô vendo ela tá andando de lado. Sobe um pouco, desce um pouco. Mas a questão é, será que isso aqui parou de cair? Eu acho que isso aqui parou de cair, tá? Eu acho que esse é o momento, esses 6 meses foram os momentos ideais para você ir comprando, montando posição em Petz. Ainda está no ponto bom de compra, porque à medida que a Selic voltar a descer, essa empresa vai se valorizar, as cotações dela vão subir. E veja que, quando foi aberto o capital dela lá em 2020, metade de 2020, a Selic não estava em 2% ainda. Eu não sei em quanto que estava, mas não estava em 2%. Devia estar, sei lá, 5%, 6%, alguma coisa assim. Estou chutando, não sei. Mas ela foi a 15,32 com um cenário de Selic ali mais ou menos normalizado. Então, esse valor de 15,32 que foi o IPO dela, foi um valor que os acionistas majoritários, quem criou a empresa, achou um valor bom para poder vender sua boa parte da sua participação societária na empresa. E é um valor que não está nada absurdo, porque estava longe da Selic baixa. Esse valor já de 28 aqui, dificilmente a gente vai voltar tão cedo nele, vai demorar muitos anos e a Selic vai ter que cair muito para poder chegar num valor desse, para ter um valuation atrativo a ponto de pagar R$28 nela. Agora, os R$15 é um valor bem atingível aí no médio prazo. E veja, ela está em 7,24 para 15, a gente está falando de uma valorização de 100%. Isso daqui é só veja, isso aqui é uma análise gráfica bem chula, mas que eu gosto de olhar, ter uma ideia, porque eu não gosto de comprar uma empresa no valor mais alto, eu gosto de comprar uma empresa quando ela está num vale, está num valor baixo, certo? Comprar num topo histórico, a empresa deve estar num bom momento, mas eu particularmente não gosto de fazer isso. Vamos descer para os indicadores aqui. Indicadores, o que tem interessante em indicadores? Aqui a gente tem um indicador de índice de PL de uma empresa de crescimento. Então veja que o PL dela tem 66,68 anos, quase um número cabalístico ali. Esses 66 anos quer dizer que com o lucro atual da empresa vai demorar 66 anos para se pagar ela. Então, cara, outra maneira de ver isso é ver que o lucro por ação dela está em 11 centavos. Então cada ação de todo o lucro da empresa dividido pela quantidade de ações que ela tem dá 11 centavos. Então cada ação está dando 11 centavos de lucro. Se a gente viu que está 7,24 cada ação,
dá para ver que vai demorar muito tempo, próximo dos 66 anos ali, para poder reaver o capital investido. Porra, Guto, então é uma boa, quer dizer, então é uma porcaria, uma bosta comprar pets, isso daí é coisa de bicho mesmo, melhor não comprar porque, imagina, eu reaver o quanto investir só daqui 66 anos e daí que eu vou começar a ter o lucro, pô, melhor fazer outra coisa, né? Vamos ver que como o lucro dela vai crescendo no futuro, isso daqui tende a diminuir porque o lucro dela vai aumentando exponencialmente, né? Então, quando eu for pro DRE ali, que tem o gráfico DRE que eu sempre gosto de olhar, vai ficar bem claro isso, né? Imagina que, por exemplo, o lucro dela hoje, com o lucro atual, demora 66 anos. Agora, se ela dobrar de lucro, já não vai demorar 66 anos, né? Vai demorar metade do tempo. Vai demorar 33 anos. E se ela dobrar de lucro de novo, em vez de 33, vai ser 16 anos e meio. Entendeu a lógica que vai acontecer? Então, esse é um ponto de atenção. Segundo ponto ali, dívida líquida PL, dívida líquida EBITDA, também está tudo negativo. Isso quer dizer que ou o EBITDA e o PL estão negativos, que não é o caso, ou a dívida líquida está negativa, que é um ponto legal. Ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida. Ela consegue pagar todas as dívidas e sobra dinheiro para ela. Outro ponto aqui que a gente tem que observar é um ponto muito comum em termos de empresas que trabalham com varejo. Você veja que a margem bruta dela é alta, só que a margem líquida dela é muito baixa, 1,69%. Então, depois que ela desconta tudo que ela tem que descontar de juros, de depreciação, de custos, ela chega a uma margem líquida de 1,69%. Beleza, vamos continuar descendo aqui, vamos ver o que mais tem de interessante. Aqui a gente tem os dividendos sendo pagos dela, né? Então, nos últimos 5 anos, você vê que ocasionalmente ela pagou algum dividendinho, alguma coisinha ali que não faz me rir de vez em quando, só que sempre foram valores muito pequenos. Então, se você está procurando dividendos, a Pets não... Talvez lá no futuro ela comece a pagar mais dividendos, mas nesse momento ela está buscando crescer, ela está crescendo muito. Tanto que é uma empresa de crescimento, né? O que mais aqui, descendo? Aqui, ó, veja quais são os concorrentes delas, empresas relacionadas. A gente tem a Centauro, Westwing, Americanas. Cara, não tem uma empresa parecida, certo? Tem a Centauro. Como é que você vai comparar a venda de tênis com venda de brinquedo para cachorro? Não faz sentido, né, cara? Lojas Americanas. Então não tem uma comparação direta. Elas são todas empresas de varejo. E como toda empresa de varejo tem uma coisa em comum, a margem líquida é curta, é sempre apertada. E o segundo ponto é que ela é muito sensível a como é que está a taxa de juros, como é que está a inflação, como é que estão essas coisas, né? O que a gente vê aqui? O valor de mercado dela é 3 bilhões e 300 milhões. Então isso classifica ela ali numa faixa de uma small caps, que a small caps vai de 2 bilhões de reais até 10 bilhões de reais, então ela está bem próximo do início da faixa do que é uma small cap. A dívida dela é 281, disponibilidade de 329 milhões, o que dá uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro disponível do que ela tem de todas as dívidas somadas. Isso é uma coisa boa. Que mais? Descendo. Então aqui no DRE da Pets é uma coisa legal para a gente olhar, porque se a gente for olhar em 2018, veja a receita líquida dela, 700 milhões ali, 700 e pouquinho milhões. Em 2020 foi para 1,4 bilhões, certo? Então ele dobrou de 2018 para 2020. E daí de 2020, de 1,4 bilhões até 2022, novamente se passaram 2 anos e ele foi para 2,8 bilhões. Coincidentemente, os valores dobraram novamente. Então é isso que a gente espera, que ele sempre multiplique muito. Veja, que 2018 para 2020 dobrou, então era 1, foi para 2. Daí de 2020 para 2022 dobrou de novo, de 2 foi para 4. Então em 4 anos ela multiplicou 4 vezes de tamanho. Então o PL de 2018, se ele era um PL de 100, em 2018, como ela quadruplicou esse lucro dela, a receita, né, o lucro, veja que esse PL ele começa a diminuir muito, ele não vai ser um PL muito gigante, porque o lucro está subindo muito, né, está dobrando a cada 2 anos. Vamos jogar para 10 anos, ver se aumenta alguma coisa aqui. Não, tem algum erro aqui? Não aumenta muito, mas vamos deixar em 5 anos e vamos jogar para trimestral. Então a gente vai ver também que trimestralmente, a cada trimestre,
o negócio vem aumentando, vem melhorando, não tem alguma coisa ali que assusta muito. Agora veja que a linha do lucro líquido, ela está muito pequenininha se a gente for comparar com a linha da receita líquida. E isso é devido àquela margem ali de 1,69. A Petz trabalha com a margem baixa, assim como todas as empresas do varejo. Então, o lucro dela, só de comprar uma coisa, ser o atravessador, né, comprar aquilo e revender, porque ela não fabrica nada, ela trabalha com uma margem pequena e empresas de varejo são assim. Tá, e agora vamos falar um pouco sobre riscos da Petz. Mas antes de falar sobre os riscos, se você está gostando dessa análise meio devagarzinho, trocando uma ideia, explicando, já deixa teu like aqui para poder me ajudar a divulgar esse vídeo. E quais são os riscos da Petz? Vamos pensar assim. Primeiro, ela está inserida num lugar que tem o mesmo risco para todas as outras empresas que trabalham com vendas, trabalham com varejo, que é o poder de compra da galera. Então, quando a gente tem uma taxa de juros muito alta, isso desestimula o consumo. E desestimulando o consumo, diminui vendas. Se diminui vendas e a Petz trabalha com varejo, ela vai sentir isso. E ela vai sentir isso de uma maneira ainda mais intensificada, porque ela é uma empresa de crescimento. O lucro dela está na frente. A gente acabou de ver que ela está dobrando de lucro a cada 2 anos. Então, o lucro, se ela está dobrando de lucro a cada 2 anos, imagine quanto não vai estar o lucro dela daqui 10 anos, daqui 15 anos. Espera-se que o lucro esteja muito alto. E vem se mostrando nos anos que ele vem crescendo. A Petz está fazendo um trabalho bem certinho de realmente conseguir crescer isso daqui. Então, a empresa vem entregando aquilo que ela promete, mas o lucro está lá na frente. E se o lucro está lá na frente, as taxas de juros estão altas, a taxa Selic está alta, esse valor lá na frente sendo trazido ao valor presente, né, trazendo o quanto vale esse dinheiro no futuro para o hoje, ele se torna menos atrativo, porque as taxas de juros estão altas. Então isso desvaloriza a cotação de uma empresa. Empresas de crescimento sofrem também quando a taxa de juros sobe. Então a Petz ela apanha dos dois lados, ela apanha no lado de valuation, pelo fato de a taxa Selic estar alta, e ela também apanha no lado de vendas, porque não está tendo um ambiente que estimula o consumo. O segundo ponto que eu considero que a Petz apanha um pouco ainda mais, tem ainda mais risco, é que nesse ramo, vamos pensar assim, é um ramo de animal de estimação. Por mais que você ame, você goste de animal de estimação, se a situação econômica aperta e você precisa de mais dinheiro, o que você vai deixar de fazer? Você vai deixar de comprar comida? Você vai deixar de trocar de carro? Você vai deixar de sair passear? Ou você vai deixar de comprar um brinquedo para o teu animal de estimação? Talvez tenha gente que diga, não, eu prefiro dar um brinquedinho para o animal de estimação, ali, gastar um mimo para ele, do que trocar de carro. Tudo bem, aceitável. Mas já começa a ter opiniões divergentes, né? Ou você vai deixar de comer, ou gastar com uma coisa trivial. Cara, em termos de consumo, eu imagino que você coloca os teus gostos na frente de gostos do teu pet, né? Então, em termos de você cortar a despesa, seria uma das primeiras empresas de consumo que teria a receita afetada, certo? Ela vai ter a receita afetada em termos de uma recessão, de pessoas deixar de comprar aquilo dali, muito antes do que uma loja Renner, por exemplo, ou muito antes do que uma rede de supermercados, por exemplo. E isso é um risco que ela se torna extremamente sensível à taxa de juros. Então, se você não quer uma empresa que vai ter uma volatilidade alta, porque na Petz é implícito que ela tem uma volatilidade alta, que as ações, a cotação varia muito de acordo com essa taxa de juros. Por mais que você goste de animalzinhos de estimação, não pode ser que não seja a empresa que você está procurando. Para quem que é essa empresa? Essa empresa é para aquela pessoa que está pensando no longo prazo, que a Petz vem mostrando que ela sabe trabalhar em crescimento, que no longo prazo ela vem crescendo, ela cresceu no passado e ela vai continuar crescendo muito provavelmente no futuro. Claro que dependendo da situação macro ali, de como tiver a economia, ela vai crescer mais ou menos. Mas se você quer uma empresa que hoje vai comprar e quando o Selic começar a baixar, ela vai continuar crescendo e a cotação dela vai subir, Petz é para você. Petz é uma empresa nessa que você vai ver a cotação dela, o valor dela, multiplicar por 2, por 3, por 4. Só que também tem outro lado que pode ser que ela caia em valores maiores. Por exemplo, quem comprou Petz no IPO pagou 15. E, pô, cara,
total mérito para quem comprou. Eu vi várias análises de várias opiniões de outras casas de análise que recomendavam Pets, porque a empresa ela foi entregue assim, funcionando certinho, e crescendo, e entregando tudo aquilo que ela se prometeu entregar. Agora, quem comprou na IPO tomou no zóio agora, né? Tá vendo metade do valor. Colocou 10 mil reais, agora tem 5 mil reais em Pets. Quem comprou no topo, lá em 28 reais, então tá chorando. De 10 mil reais virou 2 mil reais. Então você tem que aguentar esse sacode também se o cenário mudar para uma coisa mais complicada, entendeu? Então, Pets é para esse tipo de investidor que gosta de ter uma pimentinha na carteira, mas uma pimentinha que funciona, sem ser uma pimentinha aleatória ali que você não sabe o que vai acontecer. Que tem empresas que são muito mais arriscadas do que a Pets e que não estão entregando direito o que deveriam entregar. Bom, eu já falei que eu tenho Pets na minha carteira. Na minha visão, ela é uma empresa que ela vai valorizar muito no médio prazo, quando começar a cair a taxa Selic. E eu estou começando a fazer alguns vídeos explicando empresas que eu tenho na minha carteira, que eu acho uma boa, quais são os lados bons, os lados ruins, olhando o indicador, às vezes explicando um pouco mais o indicador para quem não conhece. Talvez os vídeos fiquem mais longos, mas o bom é que você vai entender um pouco mais caso você não entenda, né? Porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo são as empresas que mais vão se valorizar. E uma outra empresa que eu fiz uma análise muito semelhante, que também foi entregue funcionando bem, e é uma empresa de crescimento menor que a Pets ainda, é a Unifique. Se você quiser conhecer um pouco essa empresa, que ela tem premissas mais ou menos parecidas com a Pets, eu vou deixar o card dela aqui em cima para você poder dar uma olhada lá também, que eu acho que também é uma boa empresa, tá bom? Obrigado e até a próxima.